Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Gisele Schaefer, eu sou mestre em Direito Animal, também sou médica veterinária e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para você sobre violência doméstica e agressão aos animais nesses tempos que nós estamos vivendo, que são tempos difíceis, tempos de pandemia. Então, eu vou começar dando uma geral sobre a questão da violência doméstica e o envolvimento dela com os animais e depois falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nesta época que nós estamos vivendo, essa época de pandemia pela Covid-19. Em relação à violência doméstica, segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 30% das mulheres do mundo entre 15 e 69 anos de idade são abusadas por seu companheiro. Então, são muitas mulheres abusadas no mundo inteiro, não somente em países em desenvolvimento. Na América Latina, 25% a 50% das mulheres sofrem violência doméstica. E no Brasil, mais de 38 mil mulheres são agredidas diariamente. Então, são números absurdos que nós temos tanto no nosso país, quanto na América Latina, quanto no mundo, em relação à violência doméstica. E, infelizmente, os animais estão ligados a esse problema mundial que nós temos. No Brasil, em 68,8% das ocorrências, os agressores são os cônjuges, companheiros ou ex-maridos. E 71,8% dos incidentes acontecem na própria residência da vítima, ou seja, no próprio lugar onde a vítima deveria estar segura, estar se sentindo bem em sua própria residência, é o lugar onde esses incidentes ocorrem. Uma informação dos Estados Unidos diz que de 25% a 40% das mulheres agredidas adiam a sua decisão de buscar ajuda por medo em relação ao bem-estar do seu animal. E por que acontece isso? Porque muitas vezes essas mulheres que têm que sair fugidas e rapidamente de suas casas, de suas residências, elas não conseguem levar consigo o seu animal de estimação. Então, elas acabam adiando essa saída, elas continuam sofrendo violência doméstica, justamente porque elas não têm com quem deixar o seu animal. E esse é um problema muito grave que, na minha opinião, não é tratado com a devida seriedade, com o devido empenho que deveria ser tratado. Em relação aos maus tratos aos animais, é o primeiro sinal de alerta de um indivíduo ou de uma família em apuros. São conduzidos majoritariamente por homens, né, de acordo com o criminólogo Clifton Flynn. E para que ocorre? Por que ocorrem esses maus tratos aos animais? Para exercer um poder sobre as vítimas humanas e mostrar-lhes o que poderia acontecer com elas, ou seja, o abusador acaba infligindo sofrimento naqueles animais para mostrar para as vítimas humanas o que pode também acontecer com elas. Então, pode acontecer, primeiramente, a violência doméstica com o animal, para depois passar para a mulher e para os demais membros da casa, ou concomitantemente, enfim. Aquela pessoa, aquele agressor, ele quer exercer poder sobre as vítimas. E ele faz isso, obviamente, com os mais fracos. Né? E o mais fraco de toda essa relação familiar sempre é o animal de estimação. Então, normalmente, geralmente, começa pelo animal de estimação essa questão dos maus tratos, depois vai para os demais membros da família. E essa violência doméstica, ela pode ocorrer em todos os níveis socioeconômicos. Por isso, não há predileção por nível socioeconômico de uma família. Ela pode ocorrer em diversos níveis. Então, aqui um gráfico, né, uma ilustração que demonstra muito essa questão que tudo está interligado. Violência doméstica contra crianças, animais e idosos, elas estão interrelacionadas. Ali nós temos em cima o abuso animal, que está entrelaçado com o abuso de idosos, o maus tratos contra idosos, com a violência doméstica, a violência contra a mulher, e também a violência contra a criança, violência e negligência. Tudo isso é uma cadeia, tudo isso está interligado e tudo isso que nós temos que ter em mente. Em um lar onde tem uma mulher sendo maltratada, onde tem uma criança sendo abusada ou idoso sendo abusado, sempre vai ter um animal que está sendo abusado também, se aquele animal pertencer ao seio de uma família. Se aquele animal, se tiver um animal no seio daquela família. Portanto, nós temos que nos preocupar também com aquele animal que é a vítima de violência doméstica, né?
E é tudo, então, ligado, tudo interligado. A violência doméstica e os animais. Há uma concorrência de violência doméstica por parceiro íntimo contra mulheres e maus tratos contra os animais da família, que é de entre 71% e 83%. Portanto, isso são dados obtidos em abrigos para mulheres agredidas em 11 cidades do estado de São Paulo. Portanto, existe quase sempre, em sua grande maioria, essa concorrência de violência doméstica entre a mulher, né, para o parceiro íntimo contra mulheres e maus tratos contra os animais da família. Portanto, se uma mulher está sendo agredida, se uma criança está sendo agredida, se um idoso está sendo agredido, com certeza quase sempre aquele animal da família vai também estar sendo agredido. E o que acontece? Aquele animal daquela família normalmente não tem um apoio, um respaldo, assim como nós temos a Lei Maria da Penha, certo? Que veio para ajudar as mulheres vítimas de violência doméstica, mas para aqueles animais que são maltratados dentro daquele seio familiar, nós não temos nada para protegê-los e normalmente aqueles animais são invisíveis aos olhos de quem resgata aquela mulher, de quem resgata aquelas pessoas que estão em sofrimento na questão doméstica. Os animais desempenham dois papéis em relação a essa vítima humana de violência doméstica. Um é de confortar e o outro é de proteger. Ali, como vocês podem ver, uma imagem de um homem maltratando uma mulher, abusando de uma mulher, e aquele animal tentando proteger essa mulher. E ao mesmo tempo, ele também pode, aquele animal que vive no seio da família, ele pode confortar aquela mulher e aquela criança que estão sendo vítima de abuso. Portanto, testemunhar o abuso de uma vítima é sempre muito perturbador para um animal de estimação. Quais são as reações que podem ocorrer com esse animal? Ele treme, ele se encolhe, ele se esconde e urina, entre outros. Então, essas são reações fisiológicas que acabam ocorrendo com esse animal pelo abalo psicológico que ele sente ao se deparar, ao vivenciar aquela cena de violência doméstica. Tanto a violência sofrida pela mulher agride o animal, como a violência sofrida pelo animal também agride a mulher. Então, essa é uma via de mão dupla. Se a mulher está sofrendo, o animal vai sofrer também. E se a mulher presencia aquele agressor batendo ou maltratando um animal, essa mulher também vai sofrer. Então, é uma via de mão dupla. O abusador pode prejudicar ou matar o animal para algumas coisas. Primeiro, para causar danos emocionais à mulher, ou seja, sabe que maltratando o seu animal, essa mulher vai se sentir mal, né? Vai ter um dano emocional. Segundo, obter obediência ou controle sobre ela, né? Fazendo ameaças, né? Se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, eu vou maltratar o seu animal. Ou seja, está obtendo uma obediência, um controle sobre essa mulher. E por último, abusá-la ou coagir o seu retorno depois que ela deixar a casa. Também fazendo a questão de ameaçando o animal, ou até dizendo que está maltratando o animal e que se a mulher não retornar para casa, a coisa vai piorar, ele pode vir a matar aquele animal. Enfim, então, essas são as três principais causas do abusador, das maneiras que ele prejudica ou mata o animal para atingir aquela mulher. Então, as crianças vítimas, elas são prováveis reprodutoras da violência? Nos Estados Unidos, diz que de 10 a 20% das crianças são diretamente vitimizadas ou expostas à violência doméstica. E no Brasil, nós temos 18 mil crianças diariamente que sofrem com a violência doméstica. E o que pode causar essa exposição à crueldade contra os animais? O que causa no psicológico dessas crianças, né? Dessensibilização, declínio de empatia, imitação de comportamentos abusivos, transmissão quando adultos desses valores aos seus próprios filhos e revolta contra a impotência da mãe. Ou seja, aquelas crianças vão crescendo em um ambiente onde elas acham que aquilo tudo é um ambiente normal, que é um ambiente saudável e vão acabar reproduzindo esses comportamentos agressivos se não tiverem tratamento psicológico adequado. Então, o que está acontecendo durante a pandemia? Na quarentena, as pessoas estão tendo maior convivência. Então, há uma maior convivência dentro dos lares entre as pessoas e dessas pessoas também com os animais.
aumentou o número de casos de agressão, violência sexual e feminicídio, não somente no Brasil, mas também em outros países, como a França e os Estados Unidos. Gatilhos, o que são alguns gatilhos para o aumento do número de episódios de violência doméstica? Em primeiro lugar, problemas econômicos, como perda do emprego ou redução salarial, isso pode fazer com que aquela pessoa agressiva fique mais agressiva ainda por ter perdido o emprego, por ter reduzido o salário. Segundo, o consumo de álcool excessivo faz com que algumas pessoas com tendência já fiquem mais agressivas. E terceiro, ciúmes por parte do agressor, principalmente porque a mulher pode estar usando as redes sociais para se comunicar com amigos e familiares, aquele ciúme, né, doentio daquela pessoa que já tem aquela agressividade. O que está acontecendo durante a pandemia? Continuando, ocorrências de crimes contra cães, gatos e outras espécies de estimação aumentaram em mais de 10% no período da pandemia. Esse é um dado do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Ou seja, está acontecendo também, além do aumento da violência doméstica, também está contra mulheres, está ocorrendo um aumento de violência doméstica contra cães, gatos e outras espécies de estimação. E, repetindo o que eu já falei, a agressão aos animais ela é subnotificada, ainda mais durante a quarentena, né? Não somente dentro do quadro de violência doméstica, sempre tem uma subnotificação de maus tratos aos animais. E as pessoas têm que aprender que a gente tem que denunciar esse tipo de maus tratos, tanto, né, no ambiente doméstico, quanto qualquer outro tipo de maus tratos precisa ser denunciado. Infelizmente, a violência doméstica ela só é identificada quando a mulher procura auxílio, ou é notificada por vizinhos ou por alguma outra instituição, como a escola frequentada pelos filhos. Então, só assim que normalmente a violência doméstica é identificada. Quando a própria mulher procura auxílio, ou então quando as pessoas ao redor percebem que tem alguma coisa errada. O que acontece, então, que essas escolas estão fechadas? Que é muito difícil daqueles professores, daquelas pessoas que têm convivência com aquela criança, identificar essas agressões sofridas pelas crianças ou pelos adolescentes. Então, a constatação pela escola da agressão à criança afeta diretamente o animal. Quando a criança é agredida ou abusada, a família está doente e o animal também é vítima dos maus tratos. Então, vai acontecer um caso de subnotificação de violência doméstica nessa época, pode ocorrer, porque nós não temos como nós não temos as escolas abertas, os professores e os outros não conseguem enxergar o que está acontecendo com a criança, e ao mesmo tempo não é só com aquela criança que está acontecendo aquela violência. Né? É com todo o ciclo familiar, incluindo os animais. Ou seja, o animal também é vítima dos maus tratos, ele vai acabar também sofrendo mais nessa época. Então, em relação à violência doméstica, nós temos a Lei Maria da Penha, uma lei muito conhecida do nosso país, e que ela não contempla a proteção animal de estimação das vítimas de violência doméstica. Nós temos medidas impostas ao agressor, nós temos, ela também aborda os procedimentos para a proteção da mulher e seus dependentes, mas nós não temos nenhum dispositivo nesta lei que fale de o que fazer em relação aos animais da residência onde ocorre violência doméstica. O que nos resta, então? Invocar o artigo 32 da Lei 9.605 de 98, que é o artigo que fala de maus tratos aos animais na esfera penal. Em relação aos abrigos, eles geralmente não aceitam animais, os abrigos para essas mulheres agredidas, né? A vítima que parte deve deixar o seu animal no domicílio, o que causam estressores emocionais adicionais, e essa vítima fica vulnerável a danos através do abuso contínuo do animal. Ou seja, ela não tem como sair e levar o animal, e ao mesmo tempo, se ela ficar em casa, ela continua sendo violentada, e se ela sai e não leva o animal, ela continua tendo estressores emocionais adicionais pela preocupação com aquele animal que ficou em casa. O que nós podemos fazer em relação a isso? Quais são as possíveis soluções? Primeira, programação educacional de conscientização pública sobre a ligação violência doméstica e abuso animal. Temos que fazer conscientização da população que não somente a mulher, a criança e o idoso são vítimas, mas também o animal que está dentro desse seio familiar é uma vítima. Apresentações comunitárias, eventos especiais, abordagens específicas sobre o tema em escolas, para mostrar também para essas crianças, para esses adolescentes, o que é um abuso, o que é uma violência e mostrar que o animal está dentro dessa violência doméstica. Programas em universidades de treinamento para os profissionais.
Abrigos para mulheres vítimas devem aceitar também os seus animais, porque eles vão continuar sofrendo se eles ficarem em casa. Terapia para o agressor e para as vítimas. E também, claro, a divulgação, a maior ampliação do direito animal, tendo os animais como portadores de direitos fundamentais. Para concluir, os animais são diretamente atingidos pela violência doméstica. O perfil majoritário do agressor é o indivíduo do gênero masculino, porque acredita que a mulher, as crianças e os animais são suas propriedades e deles pode dispor como bem entender, ou seja, nós ainda vivemos numa sociedade patriarcal. As crianças vitimizadas pela violência doméstica podem, no futuro, tornar-se perpetradores de crueldade contra animais e até mesmo contra pessoas. Ou seja, se não houver uma terapia para essa criança, se não houver um rompimento desse ciclo de maus tratos, aquela criança vai acabar perpetuando aqueles abusos que ela vivenciou quando criança, vai acontecer isso, a mesma coisa na sua família quando ela crescer. E durante a pandemia aumentaram os casos de violência doméstica e as vítimas são sempre as pessoas mais vulneráveis, assim como os animais, que é o membro da família sempre mais frágil e mais vulnerável. Aqui algumas referências, caso vocês queiram adquirir livros e artigos dos quais eu retirei essas informações. E para terminar, gostaria de terminar com essa frase muito importante, que é: quando os animais são abusados, as pessoas correm risco, e quando as pessoas são abusadas, os animais também correm risco. Muito obrigada. Eu vou deixar o meu Instagram para vocês, se vocês quiserem me seguir. Eu sempre posto algumas novidades. Eu tenho também uma coluna sobre direito animal. Meu Instagram é @GiselleKS. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada por terem me assistido. Espero que tenham gostado.